isso aqui, eu só fiquei ouvindo. Respeita que o cara sabe o que está falando. E o Pavinato também, ele gosta muito dessa parte, ele é um jurista, né? Ele não é um jornalista. E então ele traz a visão dele do relatório, depois eu quero a sua visão, e aí eu vou fazer algumas perguntinhas picantes para você, obviamente, que você não vai escapar ileso daqui, e você vai me explicar o porquê que as minhas perguntinhas picantes não são tão picantes assim, não, na sua visão. Então vamos lá, Pavinato explica o que ele leu no relatório da delação do Mauro Cid. Faroeste Brasileira, revista Oeste. Do que foi protocolado de denúncia, e o programa ontem, a gente realmente esgarçou a verdade aqui para a nossa audiência. Nós falamos que boa parte, aliás, o cerne, o coração da denúncia, que foi dividido em 5, não se sabe por quê, deve ter havido alguma pressão, alguma coisa deu errado na PGR, tudo gira em torno da delação do Mauro Cid. Quase tudo. E de caderninhos, anotações, mas a tal delação do Mauro Cid é a que faz o alinhavamento da denúncia fantasiosa da PGR. Aliás, uma denúncia tão baseada em fofoca que não precisaria nem o Paulo Gonet escrever. Seria melhor ter chamado Léo Dias. Porque é uma peça de fofoca. É uma grande peça de fofoca. São 270 páginas de fofoca. E sobre essa fofoca, nada do que Cid falou sustenta a tese consolidada na denúncia da PGR. Muito pelo contrário, derruba a tese. Está bem claro porque o Alexandre de Moraes manteve seus depoimentos em sigilo até hoje. É o que se extrai do seguinte trecho da famigerada delação de 852 páginas do Mauro Cid, uma delação jurídica e absolutamente nula. Diz o Mauro Cid, aspas para ele: antes de mais nada, eu queria esclarecer que eu pessoalmente não participei de nenhum planejamento, execução ou tomei ciência de pormenores que pudessem estar sendo planejados ou executados. Eu não executei, eu não vi documento, eu não participei de datas ou nada detalhado sobre isso. O que eu sei, o que eu participei e o que eu vi, você tinha núcleos militares, como o general Mário, que estavam instigando o presidente a fazer alguma coisa, estavam querendo que ele fizesse alguma coisa, tanto que foi o que está relatado na minha conversa que ele manda para mim. Que ele diz que até dia 12 tem que assinar, tem que fazer até dia 31 de dezembro, e eu falo, mas eu acho que não vai acontecer nada de assinatura de decreto. Toda a base que eu vi estava em cima disso. Mais adiante, na delação, fecho aspas nesse trecho para abrir outras aspas, o Cid relata o seguinte: a reunião que teve na parte de baixo do prédio, que estou dizendo que foi uma reunião, que estão dizendo que foi uma reunião golpista, ali não houve nenhuma discussão sobre um planejamento de nada de prisão, de morte de ministro. Claro que as pessoas estavam indignadas, claro que estava todo mundo discutindo o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, o que podia fazer, mas não tinha nada. Não tinha nada ali de uma ata, não saindo dali, então, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, não tinha. Tinha 3 amigos, 10 amigos, 11 amigos ali, discutindo as coisas. Um mais revoltado que o outro mais, mas cada um num lugar diferente. A reunião depois na casa do general Braga Neto também, claro, estavam falando que o povo está na rua, o presidente tem que apoiar o povo na rua e não sei o quê, mas não houve até o momento que eu fiquei, porque depois eu saí, eu já falei isso no outro depoimento. Sobre os tais 100 mil reais para financiar o golpe no qual teria o assassinato do ministro Alexandre, se esclarece em uma dessas tantas páginas, aspas, sobre os tais 100 mil reais. A mesma coisa dos 100 mil. O de Oliveira, sempre foi amigo meu. Um cara gaiato. Tanto que eu falei, 100 mil? Ah, precisa quanto? 100 mil? Aí ele falou que 10 mil tá bom. Depois ele mandou um documento, então assim eu não consegui o dinheiro. Até já falei, até fui tentar, até tentei pelo partido, para ver se tinha conseguido alguma coisa, para apoiar o pessoal que queria vir. Mas na minha cabeça era manifestação. Se não era, se era para outra coisa, eu não sei. Por fim, Cid, ele deixa clara a nulidade da sua delação em razão da quebra de sigilo, que legalmente é exigido por uma delação à imprensa. Aspas mais uma vez para o Cid. Tudo que eu falei vazou na imprensa. Não tem nada que eu falei que não vazou na imprensa. Até minha própria família fica preocupada com segurança. Você falou isso, você não falou isso. Nem lá em casa eu falo. Nem lá em casa eu falo. Tudo que eu falei vazou na imprensa, tá lá. O Mauro Cid citou o general Mário na delação, Mauro Cid delatou Felipe Martins, Mauro Cid disse que o presidente falou de minuta de golpe, toda a delação, já tá tudo na coisa. Fecho aspas. E vou abrir mais uma aspas para uma fala que foi divulgada hoje, a exaustão na imprensa, de uma audiência
audiência na qual o Alexandre de Moraes, além de induzir as respostas, fez ameaças ao Cid e à sua família, uma frase que me marcou muito é a seguinte, aspas para o Cid. O presidente, de certa forma, dava a esperança que fosse acontecer alguma coisa. Fecho aspas para o Mauro Cid. Mas até aí, você que está me ouvindo em casa, no trabalho, seja lá onde for, mas até aí que político brasileiro não dá esperança de que alguma coisa vai acontecer. No caso do Bolsonaro, essa esperança nunca foi verbalizada ou registrada por ele. O fato é que, do todo das 852 páginas divididas em 4 volumes, as menções de Cid à palavra golpe não passam de um maneirismo induzido pelas perguntas feitas por seus inquisidores, que utilizam a palavra golpe de maneira indiscriminada. O expediente ilegal fica claro no induzimento praticado por Alexandre de Moraes. Vamos ouvir aí a nossa primeira imagem desse mundo de imagens, Não, mas então não abri o vídeo no VMix. Vou passar no meu celular aqui, vou pôr no microfone. Bom, por fim, resta claro que Cid tinha mudado a trama narrada na oportunidade da audiência em que Moraes ameaçou prendê-lo. Pode haver validade jurídica? A resposta é não, 1000 vezes não. Todas as teses sustentadas por Cid durante o depoimento de sua delação premiada já são publicamente conhecidas por causa de vazamentos à imprensa. E quem é que vazou? A novidade dos documentos divulgados nesta quarta, ontem, é que as audiências estão reproduzidas na íntegra, inclusive com diálogos do Alexandre de Moraes, nosso ditador, com Mauro Cid. No teor das conversas, chamam a atenção as ameaças proferidas por Moraes em uma audiência ocorrida no dia 21 de novembro de 2024. Em um dos vídeos divulgados pelo STF nessa quinta-feira, hoje, o ministro Alexandre de Moraes adverte o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, aspas para o Moraes. Não há na colaboração premiada essa ideia de que só respondo o que me perguntam, por exemplo, um dos absurdos que nós ouvimos. Os vídeos disponibilizados mostram, inclusive, ameaças à família do Mauro Cid. Esse a gente tem, né? Esse a gente tem? Então pode rodar. Agora. Ministro, eu acho que estavam colaborando para manter o pessoal lá, né? Para manter o pessoal lá. E a pressão estava começando, ainda mais dele, né? Porque ele estava pressionado. Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já o pedido da Polícia Federal, já o parecer... Não, o vídeo que eu tinha combinado com a direção, tá difícil, hein? O vídeo? Cadê? Peraí, eu vou voltar no WhatsApp para a pauta. Não, porque é assim, bicho. Tá difícil a vida. O vídeo em que ele ameaça... Ou ninguém viu o vídeo saiu também, de férias, virou uma bagunça. Eu mandei a pauta, ninguém viu o vídeo. Meu Deus. Qual está escrito na... Eu estou falando aqui... Olha, qual que está escrito na pauta? Que é para entrar? Depois que ele fala... Depois... Não, e está discutindo comigo ainda. Não, espera, agora deixa eu olhar. Aqui, olha. Apareceu o induzimento. Joaquim. É esse que você está falando aqui, que eu não posso falar no ar. E o segundo é aquele que ele faz a ameaça, é aquele que você já tinha. Agora a audiência não entende nada. Roda os dois que eu mandei. O corte dos dois que eu mandei. Por favor. Ministro, eu acho que estavam colaborando para manter o pessoal lá, né? Para manter o pessoal lá. E a pressão estava começando, ainda mais dele, né? Porque ele estava pressionado porque ele conhecia o pessoal de fora. Ele tinha contato com o pessoal do agro. E o pessoal do agro não vendo nada acontecer. Eles achavam que ia acontecer alguma coisa. Estavam naquele, hoje vai acontecer. Então eles estavam nessa angústia de esperar que fosse dado o golpe, de esperar que o presidente assinasse um decreto e as Forças Armadas fizessem alguma coisa. Era o que acontecia, ainda mais nesse período, que foi um período que eles começaram a ir para frente da Alvorada, né? O presidente até falou com eles, né? Alguma coisa teve nesse período. Então eles estavam pressionando, cadê? Nós contribuímos com isso aqui, nós estamos aqui, nós estamos pressionando, nós estamos pedindo, nós estamos falando, né? E cadê? Então foi nesse sentido, né? Que aí começou realmente a pressionar e querer que falasse, que tivesse alguma coisa. E a minha resposta foi no sentido que ele estava com o presidente, né? E o presidente, de certa forma, sempre, vou dizer que, usar a palavra que ele dava esperança que fosse acontecer alguma coisa que pudesse convencer as Forças Armadas a fazer alguma coisa. Então esse é... Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa. Aqui a gente vai conseguir contextualizar. Eu acho que agora que ele vai falar, efetivamente, da família, lá. Entendeu? Então vai. Solta lá. De permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já o pedido da Polícia Federal,
já o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Eu acho que foi até aí. Cristina, vamos transcrever? Bom, vocês viram aí a clara ameaça que ele faz, né? Contra o senhor, contra sua esposa, seu pai, sua esposa e sua filha. Contra seu pai, sua esposa e sua filha. E quando o Mauro Cid fala de esperança, isso aqui, isso para outro, para quê? Quando ele cita a palavra golpe, é que o ministro Alexandre o induziu. Isso a gente já consegue contextualizar. Então, Joaquim, toda essa turbulência aí, da outra vez que a gente bateu um papo, a gente estava falando muito do Moraes, né? Eu acho que é um ponto passivo entre esquerda e direita que a gente não está com problema com o Lula hoje. O Lula, o Brasil sobreviveu ao Lula, para quem não gosta dele, por muito tempo. E o Lula não vai conseguir estragar uma coisa que está aí em 4 anos. Ele não vai mudar nada disso. Agora, o problema é o STF enviesado. A gente vê um STF, hoje a gente vê um sistema, na minha visão, que não quer nem o Lula e nem o Bolsonaro no poder. Só que eu não consigo entender por que querem prender um cara que está inelegível. Essa parte que eu acho que é picuinha, eu acho que não muda a questão econômica do país, o Bolsonaro solto ou livre, né? Eu acho que a gente tem problemas maiores aqui para pensar, mas eu vejo o Moraes como um cara que gosta de criar picuinha, né? Esse tipo de fala de um ministro do STF, nitidamente ameaçando o Mauro Cid, que já está mais acuado do que um rato na parede dentro de um quarto, com porta fechada, eu acho desnecessário. O que você pensa de tudo isso? Você acha que o Bolsonaro vai parar na cadeia? Você acha justo? Eu não acho que ninguém deva ser, primeiro ponto, deva ser denunciado ou responder a um processo por delação. Porque a delação, a lei diz, ela não é prova, ela é caminho de prova. Então, a partir do que o delator diz, a polícia investiga e prova. O que eu vejo neste caso? Eu vejo que todos os indícios, todos, foi de que efetivamente o Bolsonaro articulou um golpe. Se ele, vamos dizer agora, como é que você dá um golpe? Porque eu quero dar um golpe. Eu chego de manhã, o Bolsonaro está aqui em Brasília, até mora distante daqui, chega aqui e fala, eu vou dar um golpe e vou virar um ditador no Brasil. Não é assim. Nenhum lugar é assim. Você precisa de uma correlação de forças. Essa correlação, efetivamente, ele tentou. E isso hoje está tipificado como crime. Você fala, como é que ele tentou? Como é que você sabe disso? Tem um detalhe, que isso está na investigação, mas não foi realçado, é que ele acolheu no Palácio do Alvorada 2 blogueiros da época que faziam divulgavam as informações da necessidade de que houvesse um golpe. Era o Eustáquio e o outro é o Bismarck Fugaza. O Bismarck tem, no dia 15 ou 16 de dezembro, ele está dentro do Palácio do Alvorada, ele faz uma live dizendo que as pessoas, ele ataca os generais que ele chama de melancia, verde por fora, vermelho por dentro. Qual era o objetivo? Você precisava ter uma unidade primeiro nas próprias Forças Armadas para você dar o golpe. Esse é o primeiro ponto. Mas não só isso não bastava. Você precisava ter apoio, inclusive internacional. O Bolsonaro efetivamente foi buscar esse apoio. Quem contou isso foi o Biden. O Bolsonaro foi até a Casa Branca e disse para o Biden que ele era amigo dos Estados Unidos e que o Lula não era. E que seria interessante para os Estados Unidos que ele, Bolsonaro, continuasse presidente. O Biden fingiu que não ouviu e depois divulgou, a Casa Branca divulgou. Tem gravação disso, viu? Tem gravação, não está divulgada a gravação, mas as audiências são gravadas. Por isso que não houve desmentido. Então, efetivamente, tentou buscar. O Paulo Sérgio Nogueira foi para os Estados Unidos, era o ministro da Defesa, conversar com
militares dos Estados Unidos. Internamente, isso que é importante dizer, que as pessoas gostem ou não do Lula, mas o Lula construiu uma frente que preserva o país. Como que preserva o país? Quando ele trouxe o Geraldo Alckmin, parte do agro, e tem parte do agro com ele. O Cid fala do agro, mas tem parte do agro com o Lula, porque simplesmente o Lula, como presidente, abriu. Eu entrevistei o secretário de Relações Exteriores do Ministério da Agricultura. O Brasil abriu só nesses 2 anos mais 70 mercados para o agro. E principalmente o agro, porque o Brasil é um grande exportador de commodities. Então, interessava ao Brasil... Quem alinhou essa aliança do Alckmin com o Lula? O próprio Lula. O próprio Lula. O próprio Lula. Isso foi ideia do Lula. Eu te digo, vou te dar um bastidor. Quando o Lula recuperou os direitos políticos, teve um emissário que foi até uma pessoa próxima do Lula e falou: Lula, você recuperou os direitos políticos, mas quero dizer a você que os militares não aceitam que você seja candidato a presidente. O PT pode ter candidato, mas você não vai ser candidato a presidente. Aí o Lula perguntou, quem são... O Lula não, esse emissário, isso não foi direto com o Lula. Perguntou, quem são esses militares? Entendeu? Dá um nome. Porque eles não têm essa atribuição. Me dá, e não foi dado. E o que começou a se construir depois? Havia toda uma pressão de não aceitar o Lula. Então o Lula fez o quê? Ele trouxe outros campos. Por isso que parte do PSDB foi com ele, o antigo PSDB, inclusive o Fernando Henrique Cardoso. Então o que ele fez? Eram adversários no passado, mas eles fizeram isso por quê? Porque odiavam o Bolsonaro e porque gostavam dos olhos do Lula? Não, fizeram isso porque o Lula era o único, naquela ocasião, que poderia vencer o Bolsonaro. Era o único. E ele poderia vencer o Bolsonaro por quê? Porque, ora, o governo dele entre 2003 e 2013, quer dizer, depois da Dilma, cresceu 4,1% em média. Isso interessa à indústria automobilística, isso interessa ao próprio agro, isso interessa ao país. E o que aconteceu depois desse período, 2017, 18, 19, 20, 21, 22? O crescimento do Brasil foi pífio. Isso não interessa a um setor da economia brasileira, a um setor de parte da elite brasileira. Quando as pessoas falam, a elite queria o Bolsonaro, não, parte da elite queria. E o Bolsonaro tentou, efetivamente, ter correlação de forças. Isso é valer. Ele tentou criar condições de força. Por que o general Freire Gomes não aderiu ao golpe? Porque ele falou, cara, vai terminar como terminou o Braga Neto, vai terminar na cadeia. E por quê? Porque não tem apoio da sociedade. 64 tinha apoio. Entendeu? 2016 tinha apoio. Para que houvesse o que houve apoio, 70% da população apoiava o impeachment da Dilma. Entendeu? Então, eu falei assim, porque tinha uma correlação de força. Não tinha em 2022. E o que faz um presidente que quer isso declaradamente? O Bolsonaro queria isso numa reunião ministerial, isso é prova contra ele. Quando ele disse para as pessoas, é melhor, teve uma reunião dizendo que eles tinham que fazer alguma coisa, porque, na visão dele, no relato dele, a eleição seria roubada, ele perderia, então eles já teriam que fazer alguma coisa antes. O general Heleno fala, e o Bolsonaro não contesta, que se tivesse que fazer alguma coisa, teria que ser antes das eleições, porque depois não conseguiria. Então, era uma ótima golpe. Essa reunião foi feita a próxima reunião com os embaixadores. E o Bolsonaro, quando era deputado federal, falou que teria um golpe, ele daria um golpe no mesmo dia, fecharia o Congresso, só que não consegue. Não é simplesmente a vontade pessoal, não é essa vontade pessoal. Não adianta. Agora, ele tentou construir essa relação de força. Então, aquilo que o Mauro Cid fala, ele está esperando alguns fatos para que ocorra o golpe. É verdade. Algumas coisas que as pessoas exijam. O próprio acampamento em frente ao Exército era uma tentativa de sensibilizar a parte da sociedade brasileira para dizer, apoiem a continuidade do Bolsonaro. Apoiem, que haja intervenção, porque se tem apoio popular, pode avançar. O Freire Gomes foi lúcido, que apoiava o Bolsonaro. O ministro da Aeronáutica também falou, mas eu vou trocar 20 dias de glória, porque aplaudiriam ele durante 20 dias, por 20 anos de problema. Isso, olha, antes das denúncias, ele foi muito lúcido. Agora, não significa que ele fez isso porque ele não gostasse do Bolsonaro, significa porque ele se defendeu, ele falou, isso é loucura. Então, esses que estão tentando isso é loucura, porque não tem apoio. Golpe não se dá por vontade própria.
Golpe se dá depois de uma articulação, com manipulação dos meios de comunicação também, ajuda o apoio dos meios de comunicação, internos e externos, aí você consegue dar um golpe. Fora disso, você não consegue. Agora, é crime. O Bolsonaro sancionou essa lei. É crime a tentativa de golpe. Aí você fala assim, por que é crime? Porque se o golpe é dado, você não pode dizer, é crime o golpe. Não tem como punir o golpe. Por que você vai punir o golpe? Porque o golpe, quando ele é feito, ele é bem sucedido, alterou a ordem jurídica. Isto é, já são outras instituições. Então, as instituições que sobreviveram, que se beneficiaram do próprio golpe, não vão punir quem deu o golpe. Não existe, já criou a ordem jurídica. Então, é da lógica do direito, é da lógica da legislação de que a tentativa de golpe é crime. Se você reunir ministros para dizer que você precisa virar a mesa, é crime. Se você chama, que é o depoimento do Freire Gomes, que o Freire Gomes ameaçou prender o Bolsonaro. Porque quando ele chama, o Freire Gomes diz, vamos para o golpe, quer dizer, nós temos que dar um jeito, a eleição foi roubada, etc., e nós temos que continuar. Ele falou, se o senhor continuar com essa conversa, eu vou ser obrigado a dar voz de prisão. Entendeu? Porque eu não vou, entendeu? E é verdade, porque ele sabia que é crime. Por isso que eu estou dizendo, é tentativa de crime. Muitas vezes fala, mas não houve o golpe, gente, não houve o golpe. Não houve mesmo. Mas a simples tentativa é, se o Lula, amanhã, começar a articular para continuar, é crime. Entendeu? É crime. É claro, conversa. Que eles estão querendo prender o Bolsonaro porque eles estão com medo da direita? Depois das eleições para vereador nas cidades, que teve uma dominância da centro e da direita, o PT, na minha opinião, Joaquim, ele está seguindo o mesmo passo do PSDB. Por isso que eu falei aqui, o sistema não quer nem o Lula e nem o Bolsonaro, mas quem está lá é o Lula. Estou falando que o sistema não quer a continuidade do Lula, tá? O sistema não quer a continuidade. Eu não vejo nem o Lula e nem o Bolsonaro como presidente em 2026. Só que o que eles estão fazendo aparenta muito mais um medo, porque o Lula ganhou a eleição, o Bolsonaro continua ali articulando, está inelegível, eles querem a prisão dele. Por quê? Porque ele tem uma popularidade. Se fosse o padre Kelman que tivesse feito o golpe, arquitetado, falado, eu quero matar o Lula, porque o que estão julgando é um planejamento, né? Não teve a ação. E aí tudo bem, eu entendi que você falou que está na legislação que é crime. Mas estão julgando um planejamento. Então é o Minority Report, né? O filme do Tom Cruise que julga o cara, o assassino, antes dele ser assassino. Mas me aparenta assim, eles estão querendo tirar o Bolsonaro de um jogo num jeito que pode dar um revés para a esquerda. E eu até vi alguns canais esquerdistas falando, olha, a gente tem que fundamentar muito bem, porque o povo pode ir para a rua, né? O povo indo para a rua, o Bolsonaro vai ser que nem um Mandela. Ele preso vai ser um mártir da revolução. Então isso pode ser um problema. E o STF persegue o Bolsonaro porque sabe do tamanho político que ele tem ainda hoje. Agora, se fosse um padre Kelman que tivesse falado essa bobagem, será que eles iam querer prender também? É essa casca de banana que eu jogo para você resolver. Eu acho que prende, sabe por quê? Não, o padre Kelman não tinha poder para isso. Então aí fica no campo da opinião. Entendeu? Do campo da qualquer opinião. Um que não fosse o Bolsonaro, que tivesse feito um planejamento contra a democracia, que é o que eles estão falando. O Braga Neto está preso. Fez reunião na casa dele. Entendeu? Seria tem provas contra ele, né? Tem documento um... dele, né? A do Bolsonaro não tem, né? Sim, mas ele era ministro de quem? Quando ele sai da reunião do Alvorada, nos últimos 60 dias, o Braga Neto teve 46 dias no Alvorada com o Bolsonaro. E quando ele sai, ele fala para as pessoas, aguardem que vocês vão ter novidade. Ele tentou, ele achava que ia ter poder, ia ter... Bolsonaro também é inteligente. Claro que é muito inteligente. Se você pegar, ele falou o seguinte, se eu tiver apoio, eu decreto. Agora, ele não teve esse apoio. Isso ele fez, mas a tentativa já é. É isso que diz a legislação. E tem que ser. Porque você fala de um lado, mas se amanhã a esquerda começar a articular, é prisão. Entendeu? Entendeu? Tem que ter. E isso é importante para nós defendermos a democracia. Teve agora, o Sérgio fala, eu fui 3 vezes no acampamento, ninguém me chamou, ninguém me contou, tá certo. Tem apoio, tinha apoio. Agora, e justamente, uma das formas de manter essa população que queria a continuidade do Bolsonaro, que era por golpe, já teve o resultado de eleição, que queria, é expressiva, mas onde é que elas se abasteciam? De formadores de opinião desse campo. Por isso que eu estou dizendo, o Bolsonaro acolher 2 dele, o Bismarck Fugazza foi preso, o Eustáquio também, vai ser extraditado agora, né? Isso era uma forma de fomentar
parte da sociedade, fomentar o apoio. Tem que fazer isso, é da lógica. Agora, a sociedade tem que proteger, o Estado tem que se proteger, porque a democracia, você pode não gostar dela, mas ela é a melhor que tem. Foi graças à democracia que nós tivemos vários tipos de governo no Brasil. E quando o Brasil teve a experiência, que as pessoas não se lembram, mas o Brasil teve a experiência de uma ditadura, que foi o regime militar, era uma ditadura, Deus sabe disso. Observe que houve 3 ou 4 anos de grande crescimento, quando houve o milagre econômico. 2 ou 3 anos. Mas depois disso foi recessão brava. Meu pai ficou desempregado na época, eu senti isso em casa, foi uma recessão brava, como eu nunca tinha visto na vida. Entendeu? Então eu falo para você, então não é a solução. Tanto que quem pediu a volta da democracia começou a se articular a própria Fiesp. Começou a ter movimentos dizendo, chega, porque numa ditadura você chega num momento que você começa a beneficiar só os amigos, entendeu? E aí você trava um país. E isso é ruim. Por isso que a democracia é importante. No caso que eu entendo, é que hoje você tem hoje você tem no Brasil, no caso do Bolsonaro, você falou que ele seria um mártir e tal. Eu entendo que o papel histórico do Bolsonaro, se for preso, e para ser preso tem que ter prova efetiva, e precisa ser condenado, para o Bolsonaro, o papel histórico dele será equivalente, pode escrever, ao do Fujimori no Peru. O Fujimori foi preso, depois foi para a prisão domiciliar. O Fujimori nunca deixou de ser uma referência no Peru. A filha dele, toda a eleição, vai para o segundo turno, e é forte, tem uma direita lá muito forte, mas o Fujimori foi preso e nada aconteceu. E o Fujimori, esse vai ser o papel histórico do Bolsonaro, igual o Fujimori, pode escrever. Não vai ser mártir, não vai ser nada, vai ser um preso com influência política. De nome, os filhos vão ter importância, e esse é o papel dele. Mas não vai ser um mártir, assim, não vai ser, porque a tentativa de golpe efetivamente foi, e a tentativa de golpe por lei sancionada pelo próprio Bolsonaro é crime, entendeu? E o Bolsonaro fez isso quando ele apoiou, vamos dizer assim, quando ele sancionou a lei, porque revogaram a Lei de Segurança Nacional e fizeram essa nova lei, Estado Democrático de Direito. Quem construiu essa lei foi um deputado do PT, Paulo Teixeira. Aí diz o seguinte, o Bolsonaro, vamos falar a verdade, ele não adianta governar na truculência. Você tem que ser estadista, você tem que enxergar. Ele sancionou uma lei que vai ser a lei que pode colocá-lo na cadeia. Entendeu? Porque ele achou que não teria efeito nenhum. Falou, isso é conversa mole. Faltou um jurista para dizer, olha, as consequências disso são essa, tudo bem? Mas, efetivamente, eu acho que a lei é boa, porque preserva, e não vamos falar que preserva só da direita, da extrema-direita, de quem você não quer. Preserva todos nós, para sempre. Entendeu? Isso, nós fizemos um arcabouço legal, uma estrutura legal, que vai preservar a democracia, inclusive o direito que as pessoas têm, não de tentar golpe, articular golpe, porque você tem que ter poder para isso, mas de defender as suas posições que deve defender. Eu acho até que deveria ter a liberdade de expressão tem que ser até maior, mas aí é outra discussão, tá? Eu acho que realmente está exagerando nessa coisa da liberdade de expressão. Eu acho que a história de querer regulamentar a mídia e a plataforma, se todo mundo sabe a minha posição, sou contra, porque eu acho que você tem que deixar o debate fluir. Eu ainda acho que eles estão querendo mais colocar o Bolsonaro na cadeia, e aí eu sinto um cheirinho do Lula e o Moraes querendo muito isso, porque ele ofendeu muito o Lula na campanha, chamando de ex-presidiário e tudo mais. Eu acho que eles querem igualar. Ó, tá vendo? Ó, ele saiu da presidência e também foi preso. Então, no Brasil, é assim que as coisas funcionam. Eu sinto um pouquinho disso, porque na prática, para o brasileiro, Joaquim, a gente até tem uma condição mais favorável. A gente consegue viajar, a gente tem nosso dinheirinho guardado, mas o pessoal que está aqui na massa embaixo mesmo, o cara só quer chegar, assistir uma novela e comer um sanduíche à noite, assistir um futebol, sabe? E eles, para esse povo não muda. O Bolsonaro preso ou solto. Agora, rapidinho, tenta responder em uma frase. Eu vou fazer um bate-pronto de algumas perguntas para você aí. O pessoal tá chamando a gente de MBL, isentão, nada disso. Minha opinião, quer minha opinião? Vou tirar o crachá de jornalista? Minha opinião, eu acho que a gente precisa
de um arejamento político nesse país. A gente está há muito tempo na mão da esquerda e isso faz com que a gente tenha problemas. E quando a pessoa fala assim, a gente tem que continuar na esquerda, eu não levo como fã do Lula nem nada, porque eu e o Joaquim moramos no mesmo país. A gente quer um país bom. Eu tive a oportunidade de conhecer a Europa o ano passado. Em janeiro do ano passado eu estava lá na França e na Itália. É um privilegiado, um brasileiro chegar lá para gastar em euro. O Joaquim eu sei que foi também para a Suíça, se eu não me engano, né? Fui várias vezes já para a Europa, 7 vezes para os Estados Unidos. E agora podem falar para mim. Agora eu vou dizer o seguinte: fala o país que você vai visitar. Já fui 2 vezes para Cuba, é sensacional o país. Recomendo que vocês quiserem conhecer a melhor praia do Caribe, vão para Cuba, que é Varadero. Eu vou te dar mais um detalhe para vocês saberem. Cuba já tem deputado que representa a classe empresarial. Vou te dar mais uma informação. Lá tem um Uber, uma iniciativa privada, que é chamado La Nave, que é igual Uber, privado. Hoje, você vê lá em Cuba, você já vê BMW, que tem o P, que é de cidadão cubano, entendeu? O país está bom? Não, o país está com dificuldade gigante, sobretudo por causa do bloqueio dos Estados Unidos. Mas é um país maravilhoso para você conhecer. Tá? Eu fui na casa do Ernest Hemingway, dos 2 lados. O Hemingway foi um grande escritor, prêmio Nobel, jornalista. Ele tinha uma casa em Key West, Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, onde eu fui. Pode falar que eu sou esquerda caviar, porque eu sou esquerda caviar. Então, eu vou dizer assim, chega ali, eu fui em Key West, onde as pessoas amam Cuba, e elas têm um posto de observação, que você fica no ponto mais pertinho de Cuba, Havana, que fica a 100 quilômetros do outro lado. E eu fui 2 vezes, eu fui 7 vezes para os Estados Unidos, e eu fui na casa do Hemingway agora, por Havana, entendeu? O Hemingway é um herói dos Estados Unidos, entendeu? Assim, um dos grandes nomes dos Estados Unidos. Então, ele adorava Cuba. Foi lá, ele morou lá do lado de Cuba, ele morou do lado dos Estados Unidos, eu fui de 2 lugares. Eu falaram uma vez para mim, você vai para Cuba? Eu falei assim, sim, eu fui para Cuba, só que eu fui mais para os Estados Unidos, desculpe. Os Estados Unidos me dá visto, me recebe muito bem, entendeu? E não escondo ninguém quem eu sou, entendeu? Tenho uma esquerda nos Estados Unidos que eu respeito muito, e eu fui 7 vezes para lá. Eu já fui 3 vezes para a Disney. Pode falar, esquerda caviar, sou esquerda caviar. Meus filhos todos conhecem a Disney World, que é fantástico. Fui no ano passado para Paris e fui na Disney da França, Disney de Paris, porque, claro, são as maravilhas do mundo, os prazeres do mundo, e eu vou deixar de usufruir se todo o dinheiro que eu ganho é honesto. Sim. Não, e o que a gente batalha é isso. Eu vejo a esquerda no poder querendo fazer um nivelamento por baixo. É isso que eu me irrito. Porque a gente vê uma Europa, e não foi por isso que eu falei que eu fui para a Europa, para a gente se fazer aqui, não levem por esse lado, é só para vocês verem que não tem ninguém isentão aqui. Eu sou favorável da direita no poder novamente. Eu preciso ver esse país arejado, porque eu vejo a Argentina flutuando com o Milei, tá? Eu vejo evoluções agora, mesmo com o radicalismo absurdo que o Trump faz, aí de querer falar que filho de imigrante ilegal lá não é americano. Cara, nasceu lá é americano. Acabou. Então tem umas idiotices, né? A gente tem que lapidar isso. Mas, por exemplo, a USAID. A USAID era a Globo dos Estados Unidos, pelo que eu entendo. Então tem coisas que tem que dar um sacode, que nem o presidente de El Salvador. Radical, tacou todo mundo na cadeia, mas tinha que ter uma medida enérgica daquele ponto ali. Então a gente diverge aqui e eu estou mais posicionado à direita, o Joaquim, esquerda caviar, ele mesmo se auto-intitulou. Então não tem problema nenhum. Quase que a gente se encontra na Disney Paris, porque eu não consegui o visto americano, levei meu filho com 14 anos para Disney Paris em janeiro. Então agora o que vai lá para os Estados Unidos, deram o visto finalmente. Mas o que eu falo é o quê? A nossa realidade não é a do povão. A nossa realidade não é a do povão. E o Lula, a esquerda, tudo, eles querem nivelar por baixo. Então tira do rico, porque ele está muito rico, e dá para o pobre. Isso não funciona. Dá condição para o empresário evoluir, ele gera melhores empregos e o pobre chega na classe média. É esse o pensamento que eu vejo, que a gente tem possibilidade, e eu fico muito triste quando a pessoa fala, não, tem que continuar desse jeito. Porque eu vi minha vida inteira a esquerda no poder. Quem que a gente teve de direita lá atrás? Só foi a ditadura em 64, eu não era nascido. Né? Eu nasci em 80. Então eu queria ver, e eu duvido que hoje pegue uma ditadura com rede social. Então eu vou fazer perguntas pontuais. Deixa eu só falar uma coisa, sem polemizar, mas qual é o caminho, que eu entendo que esse é o caminho traçado pelo Lula, e é fato. Por que o Brasil cresceu em 2010, e esse ano passado cresceu 2,9, e o ano retrasado 2,9 vai crescer 3,5, possivelmente no ano passado, e esse ano vai crescer de novo. O Brasil não crescia assim há muito tempo. Por que no primeiro governo dele, ele terminou o segundo mandato, o Brasil crescendo mais que a China, 9%, 9 pontos? Justamente, e não é inventar a roda, pobre é solução
Então, quando você ouviu o Lula falar sobre isso, como é que os Estados Unidos viraram a potência que eles viraram? Quando houve a abolição dos escravos com compensação. Você incluiu um monte de gente. Por que a Alemanha virou o grande locomotiva da Europa nos anos, nas primeiras décadas de século? Porque incluiu os mais pobres. O que significa isso? Significa que você aumenta o tamanho do mercado. Por que a Ford saiu do Brasil quando era o governo Bolsonaro e por que agora? Ford estava no Brasil há mais de 100 anos. Pode ser que ela volte. Então ela saiu porque o Brasil estava para baixo. Porque você precisa vender carro, você precisa de país, então fabrica em outro país e importa. E o que foi? Eu estava no Palácio do Planalto como os representantes das indústrias automobilísticas, todas, foram lá anunciar que vão fazer investimento de 130 bilhões até 2030. Porque você vai ter pobre comprando carro. Entendeu? Então, essa é a solução. Então, é uma questão de você só tirar a lógica. Porque o rico, ele precisa de quem compre. E tem rico que entende isso, entendeu? E entende isso, valeu, compre. O agro é um pouco diferente, mas o agro tem hoje exportação. Por que o agro é um pouco diferente? Porque qual é o mercado do agro? O mercado do agro está fora do país. Hoje em dia, sobretudo a China. Está fora do país. China, o Irã é o problema do Brasil desse agro. Hein? Então você pega a Rússia menos. Então você pega a Europa, que agora foi o mercado comum, e o agro, então, não precisa de um país fortalecido internamente. Pelo contrário, você pode ter uma mão de obra mais barata, porque o mercado dele está fora do país. O Brasil, historicamente, foi construído assim. Exportador de café, exportador de soja, exportador de minério de ferro. Então, você não precisa de mercado forte internamente. Para esse tipo de empresário, não precisa mesmo. Ele vai ficando rico. Só que para outro empresário, ele tem que ter um país forte internamente, porque aí ele vai vender. Isso se chama capitalismo. Então, se você é o seguinte, se você for olhar, eu fiz ciência política, Estrado, se você olhar o governo Lula, você vai definir o governo Lula como? É socialista? Não. É comunista? Não. Aí você diz, mas então qual é o governo dele? O governo dele tem todos os elementos da social-democracia efetiva, que é o governo em que o socialista abre mão de um projeto revolucionário e o empresário, o capital, abre mão de parte dos seus lucros em benefício do quê? Tributação e salários maiores. Com isso, você fortalece a economia. Ford fez isso. Esse é o Fordismo. E isso interessa a todos. E é isso que nós precisamos tirar de qual é o projeto que está sendo executado no Brasil. Qual é o projeto que você tem hoje? Qual é pode questionar. Alguns pontos nós estamos de acordo. Liberdade de expressão, já estamos de acordo. Tem ponto da direita que somos juntos nesse ponto. Agora, do ponto de vista da economia, o caminho é esse, para fazer do Brasil um país grande. Quando as pessoas falam de 64, as pessoas falam de corrupção, ninguém lembra do escândalo do Coroa Brastel, ninguém lembra de todas as obras faraônicas que foram paradas porque elas só existiam porque havia corrupção. Onde foi que as grandes construtoras cresceram? Começou com a construção de Brasília, mas depois você vem todas aquelas obras que ficavam paradas, porque simplesmente começavam a obra para não terminar, que era para pagar propina, entendeu? Você pega, eu fui na época do Delfim Neto, o Brasil importou trens naquela ocasião. Esses trens novinhos podem ir em Araraquara, porque eu fiz matéria no Jornal Nacional. Araraquara tem locomotiva na caixa desde a década de 80. Por que o Brasil comprou tudo aquilo de material? Corrupção. Porque, na verdade, pegava dinheiro externo, endividava o país, pagava propina. Isso tudo foi naquela época. E aí era difícil denunciar, porque era uma ditadura. Se você denunciasse, você corria o risco de ser preso. Isso é fato. É fato. A democracia, hoje, ela é o único caminho para você ter crescimento e você ter uma vida bem-estar das pessoas. Não é só para a gente fazer discussão política, não. É para que as vozes sejam ouvidas e você execute o melhor projeto. Desculpe, falei muito. Respeito a opinião do Joaquim, mas eu quero ver um país mais endireitado. Eu cansei de ver a esquerda. Então, eu defendo a alternância de poder. Eu acho que está há muito tempo aí. O Lula ele vem com um discurso de que a gente tem 30 milhões de gente passando fome aqui. Eu não vejo.
Eu vejo gente trocando arroz por pinga. Isso eu vejo. Mas fome, Somália, aquele povo definhando, a gente não tem, graças a Deus. E ele culpa, né, 4 anos de direita no poder por ter colocado o Brasil no país da fome. Então, eu discordo, mas eu queria que o Joaquim só respondesse sinteticamente essas perguntinhas finais para a gente poder... Não liga pro chat, não, Joaquim. Não ligo, não. Pode falar, tem não tem galera problema que nenhum. fala coisa pertinente, mas tem coisa que é muito engraçada. Até o cara que tá no meu canal tá falando que eu sou do MBL. Pô, aí não, meu, pera lá. Ó, vamos lá, rapidinho, ó. Prisão do Lula foi justa? Prisão do Lula? Injusta. Política? Injusta. Lava Jato foi corrompida? Totalmente. Ela é um projeto de fora do Brasil, um projeto da CIA. É a opinião dele. Fala que o país dá fome, mas eu não vejo esses 30 milhões e culpa o mandato do Bolsonaro por estragar tudo que foi construído pela direita. Concorda ou discorda? Desculpa, não consegui ouvir. O Lula tem o discurso de que o Brasil é o país que está no mapa da fome, com 30 milhões de pessoas passando fome, e ele culpa a perda, né, do poder da esquerda para o Bolsonaro na época da pandemia, por ter voltado o país para o mapa da fome. Você concorda com esse discurso? O Brasil tinha uma fila do osso. Eu não concordo que não é do Bolsonaro. Começou em 2016, quando quiseram derrubar a Dilma. O Brasil era o país da Copa do Mundo, o país das Olimpíadas, o país que crescia, que tinha pleno emprego e crescia a taxas acima da média mundial. Entendeu? Então, eu concordo que essa reversão prejudicou o Brasil. E a Janja fala mais M do que o Bolsonaro? Tem falado? Não tenho visto. A Janja, ela é primeira-dama, ela é esposa do Lula, mas eu não vejo ela falar, não tenho visto ela falar. Sei que ela falou algo sobre do Elon Musk, que é muito desagradável, de fato. Mas até para o Lula a repreendeu em público, né? Acho que ela perde a mão. Ela perde a mão, mas ela dá boas pérolas para a gente. Ela fala fazem 2 anos, ela fala abrido, ela fala problemas também, coisas bem interessantes que vêm dali. Me parece que não tem nem assessoria de imprensa, mas tem, né? A gente faz aquele último... A gente tem que tomar cuidado da gente não criticar, todo mundo pode ser criticado, figura pública, mas de não ter um grau de misoginia, machismo e tal. Não. Eu acho até ela muito bonita pro presidente, que... Ela fala que estava cuidando dele, mas agora ele está bem, vou para a Itália. É muito engraçado, né? Umas coisas fora de contexto. Eu vou pedir para você que está aqui, ó, a gente começou essa live, Joaquim, tinha 82.700. A gente conseguiu mais de 1.000 inscritos aí, ó. Se você está me assistindo na tela vertical, aqui em cima tem o botão inscrever-se. Aqui no horizontal tem aqui embaixo inscrever-se também. Você se inscreve, a gente está remando forte aí para a plaquinha de 100 mil, a gente já tem uma aqui, você está vendo aqui, é do outro canal nosso. E aqui é um canal que a gente abre o palco para todos. O Joaquim é um cara que tem a pauta em comum comigo, do Adélio Bispo, ele vai vir aqui, sempre vai ser bem-vindo. As opiniões contrárias servem para você refletir, para você falar, opa, o que ele falou faz sentido. Eu odeio o Lula, eu odeio a esquerda, mas o que ele falou ali tem sentido. Eu odeio o Bolsonaro, mas o que o Thiago falou ali tem sentido. Eu não gosto nem do Lula nem do Bolsonaro, eu não conheço os dois. O Joaquim conhece o Lula. Conhece o Bolsonaro, né? Conhece também? Então. Conheço o Bolsonaro antes dele ser presidente. Então, entendeu? Eu não conheço. O Bolsonaro, para as pessoas saberem, vocês querem um babado aí? Não? Vai que é bom, vai que é bom. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu amo o Brasil, entendeu? Eu falo para você, eu quero que todas as pessoas tenham mais poder de compra. Eu acho que o Brasil, esse conjunto mesmo, honestamente, quando você falou da Janja e do Lula, eu acho que é fantástica a união dos dois, entendeu? A Janja tem uma preocupação, socióloga, que eu conheci quando fui entrevistar o Lula na prisão, tem uma preocupação com o Brasil efetiva. Então, eu acho que nós estamos vivendo um bom momento. Agora, quando eu fui assessor de imprensa e fui da campanha do Carlos Apolinário. Carlos Apolinário foi uma liderança evangélica, foi governador de São Paulo por 15 dias, era do partido, foi do PMDB, foi do PDT, foi candidato a governador pelo PDT, foi do DEM, e na época do DEM, Bornhausen, eu tive várias reuniões com Bornhausen, e o Bolsonaro, eu não concordava com esse projeto, mas o político é ele, eu era assessor de imprensa. E eu era de muita confiança dele, porque uma coisa que eu tenho na minha vida é lealdade, entendeu? Eu sei, se eu estou trabalhando para a pessoa, tem que ser leal à pessoa.
Ou eu não vou trabalhar, se eu não quero. O projeto do Carlos Apolinário era importante, era impressionante. Ele foi deputado federal, presidente da Assembleia, e tinha uma sensibilidade social fantástica, muito bom, respeito muito. Mas ele criou um projeto que era o Dia do Orgulho Heterossexual. Gerou uma polêmica internacional. Dia do Orgulho Hétero. Ele deu entrevista para Fox News, eu estou junto com ele nessa entrevista, a gente está andando pela Paulista e tal. E, naquela ocasião, quando o Bolsonaro tomou conhecimento do projeto, ele entrou em contato com o gabinete. E o Carlos Apolinário pediu que eu falasse com era o Carlos Bolsonaro, tá? Que veio do gabinete do Bolsonaro, falei com o Bolsonaro, que ele pediu que passasse por Carlos. E eu passei todos os detalhes do projeto, inclusive a fundamentação. Aí o Carlos Bolsonaro, salvo engano, apresentou um projeto semelhante na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nessa época era da Câmara Municipal de São Paulo. Só estou dizendo para vocês que eu digo para vocês, entendam o que é a política. Não se deixem guiar pelo fígado, não se deixem guiar pela emoção. Coloque o Brasil acima de tudo. Não use Deus como cabo eleitoral. Não use. Porque você mostra a tua vida, os seus frutos. Não fique usando Deus com isso, eu acho errado. Entendeu? O Carlos Apolinário até fez isso, não como cabo eleitoral, mas usou isso porque ele era uma liderança evangélica importante, discordava. O projeto era dele. Muitas vezes você consegue, fazendo parte da equipe, mudar alguma coisa ou não. Mas não façam isso. Entendeu? Não façam isso. O Brasil, hoje, efetivamente, nós vemos, o Brasil estava vendendo o osso tempos atrás. Isso começa antes do Bolsonaro. Mas estava vendendo osso. Isso começa, na minha opinião não, é ver os dados, quando viabilizou o governo da Dilma, em 2015. É isso que eu digo. E outra, não considere a proposta de esquerda, quando eu falo, é porque, por exemplo, Paris, que você vai, é uma cidade onde 80% da população é de esquerda. A prefeita de lá é socialista. As maiores prefeituras ali em torno de Paris são comunistas e socialistas, e tem uma união hoje com os verdes. O que a gente tem que efetivamente ver é o que é melhor para o nosso povo. Hoje, se alguém disser assim, mas o preço da comida está caro, tá horrível, isso tem que mudar. Entendeu? Que você tem agora, que o Brasil tem mais emprego, tem. Que o Brasil cresceu mais, tem. Que está tendo mais investimento, tem. Agora, tem essa questão, e critique o que tem que ser criticado, mas não critique por criticar por causa da pessoa. É fulano, não. Veja o que as pessoas estão fazendo. Hoje você tem no agro um grande ministro, entendeu? Você tem o maior plantador de soja, que é o Blário Maggi, apoia o governo, entendeu? E você tem a Fiesp, e você queira desenvolver o país. O Brasil, no governo do Lula e da Dilma, conseguiu duas coisas. Que se você não gosta de mais nada, de Universidade Federal, que tem ampliação de vagas, etc., mas são coisas que você vê perceptível. Por que o Brasil derrotou os Estados Unidos e conseguiu a Olimpíada em 2016? Lula. Entendeu? Por que o Brasil conquistou a Copa do Mundo? A Copa do Mundo, os Estados Unidos agora tem que fazer uma união com o Canadá e com o México, porque quer sediar a Copa do Mundo. Por que fez isso? Porque é a maior vitrine do mundo. Só país grande que faz isso. E o Brasil era um luxo. O Brasil conseguiu Copa do Mundo em 2014 e fez isso por quê? Porque era o Brasil, porque era um governo que estava dando certo, estava crescendo. Entendeu? Então, mas eu quero criticar. Critique, não tem problema não, mas critique fatos e defenda o Brasil acima de tudo. Concordo com o Joaquim em 2 pontos agora aqui, essa questão de usar palanque de igreja para campanha política. Eu me aventurei na campanha aqui da minha cidade, eu vim como vereador no final do ano passado, e uma das questões que eu coloquei foi: não me coloca no PT e não me coloca em palanque de igreja. Para mim é verdade, tá? E eu não vou usar Deus para isso, porque Deus está vendo o que eu estou fazendo aqui. E a outra, eu penso, concordo em gênero, número e grau, não vamos brigar por política, porque não é a política que vai resolver a sua vida, é você que resolve a sua vida. Né? Quantas pessoas aí, mesmo com o fator adverso, eu odeio o Lula, mas o cara estourou. Eu odeio o Bolsonaro, mas o cara estourou na gestão do Bolsonaro. Então, esses caras estão lá em cima. Você tem que se preocupar muito mais até com o seu prefeito, que viabiliza negócios na sua cidade, para você montar um pequeno negócio, do que propriamente lá em cima. A discussão nossa aqui, ela é potencializada porque é polarizado e vai chamar atenção. Eu não vou chamar o Joaquim aqui para falar, vamos falar do vereador de Brasília, né, Joaquim? Vamos falar do vereador de Guarulhos. Não vai dar audiência. Tem gente do Brasil todo assistindo a gente aqui. Então, preste atenção nisso. Se você for ficar resmungando da política, e aqui não é ser isentão, tá?
você vai passar a vida inteira resmungando da política e não vai fazer a sua vida. Então foque a sua vida para você. Você é o seu gestor. No canal que a gente tem de aposentado, eu falo, não fique esperando o governo adiantar o 13º para você. Tem coisas a serem feitas aqui agora. Você pode cortar gastos indevidos no seu benefício. Então você se ajuda, tá? E a gente traz a reflexão para, claro, eu, obviamente, continuo pensando que com o país posicionado à direita, a gente vai ter algumas facilidades. Mas não vai mudar a minha vida e nem a do Joaquim, e muito menos a sua que está aí. Mas foi uma honra ter você aqui, Joaquim, mais uma vez. Gosto do Joaquim que ele responde tudo, ó. Ele não foge, não. O pessoal pode bater lata, fazer o que quiser. Eu, quando vou em canal de esquerda, também não tenho problema. Pode me levar. Se quiser me levar no 247 um dia, nós vamos debater, que eu sei que a gente precisa. Às vezes a gente precisa de um contraponto, né? Fica só um alisando o outro aqui, não é nada. A discussão não... Temos que avançar para isso, viu? Parabéns. Eu venho aqui com muita honra, muito prazer. E pode bater em mim, não tem problema, não. Entendeu? Não tem problema nenhum. Liga, juro, não é o teu lado pessoal. Que bom que tem esses números de inscritos. O Thiago é honesto, essa aqui é a questão. Hoje diferencia as pessoas, não, acima de tudo, veja a honestidade intelectual da pessoa. Veja acima de tudo. Nós estamos vivendo uma época muito polarizada, então você pode falar um monte de mentira, mas se for mentira que agrada a direita, você está bem na fita. Você pode falar um monte de mentira, mas se for mentira que agrada a esquerda, você está bem na fita. Nós precisamos retomar a racionalidade e a honestidade. Entendeu? Temos que falar o que é preciso. É isso aí. Às vezes as pessoas não vão gostar, mas a gente é uma roupa de tamanho único. Não serve em todo mundo mesmo. Claro. Eu posso fazer. Claro. E eu agradeço o Joaquim pela coragem também de vir aqui. Ele poderia muito bem falar, não, seu canal é viesado direita, eu não vou lá não. E ele vem, não tem problema nenhum. Acima de tudo, tá a amizade, o respeito e o profissionalismo, como eu falei no começo. Joaquim, fica à vontade para despedir dos seus fãs aí. Isso. O que eu quero dizer para vocês é que, olha, eu tenho pessoas que eu gosto muito, que são pessoas próximas, família, etc., que não pensam como, apoiam outro lado da política, né? E eu procuro, se tiver que conversar de maneira muito civilizada. E dizer que eu amo o Brasil, entendo até que tem que haver diversidade, porque senão, se não houver oposição, se não houver gente segurando, vai ter problema. Tem que ter, por isso que a ditadura é um problema. Você tem que ter o outro lado segurar. Porque eu digo o seguinte, por exemplo, eu sou um defensor incondicional da livre iniciativa, que o que desenvolve um país é a livre iniciativa, você não pode tolher. A capacidade da pessoa ter uma ideia e empreender e ganhar e fazer o país crescer. Eu sou defensor disso. Não pode, você mata um país. Então, o que eu quero dizer é isso. Vocês podem me criticar, não tem problema nenhum, mas pode ter certeza que algo em comum nós temos. Nós amamos esse país e a gente não vai desistir dele, não. É isso. Certeza. Obrigado, meu querido amigo. Tamo junto. Espero que seja a primeira de muitas esse ano aqui, hein? Vamos acompanhar essa questão do Bolsonaro aí. Ele preso ou solto, a gente vai vir aqui, vai repercutir e vamos tocando o barco aqui, porque esse país aqui não é para amadores. Isso a gente já teve entendimento. O Joaquim já entendeu mais rápido do que eu, acredito, e eu estou começando a entender também. Agradecer a todos vocês, peço desculpa por não conseguir colocar todo mundo aqui, quem puder siga, seja inscrito desse canal, tá? Nos ajude a cumprir a missão dos 100 mil, falta pouquinho, falta pouco mais de 16 mil inscritos aqui, é fácil, em 4 meses a gente chegou em 83, dá para chegar antes do meu aniversário aí em junho, hein? Ó, já mais um ali contribuiu. E quem está na tela vertical, ó, vou virar para vocês entenderem o que acontece. Vocês estão aqui, vocês não estão vendo, mas é esse reloginho que gira. Ó. Quando você se inscreve, está num número meio cabalístico agora aqui, ó. 83833, meu Deus do céu. Vamos virar para 834 aí que vocês vão ver ao vivo. Ó. Todo mundo que está aqui, mais de 20 mil telas passaram por aqui hoje. Tem pouco joinha, devia ter um pouquinho mais. Mas é isso, a brincadeira é o giro ao vivo. Poucos canais tem coragem de colocar isso, porque às vezes o cara põe e começa a ser cancelado ali, né? É um perigo isso aqui, mas é uma brincadeira que dá uma adrenalina, a gente gosta. Me despedi do Joaquim, estourei a agenda dele, 2 horas de live, meu Deus do céu. Agradeço a paciência de todos vocês, e vocês sabem, né? Se estamos aqui por você, esteja sempre aí por nós. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Bom dia para todos, viu? Boa tarde. Eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista.
me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.